Cabral, que é psicóloga. Boa tarde. Gostaria de começar complementando um pouco a fala de Maria Ângela. Ela nos traz com brilhantismo toda a teoria interacionista que parte de Piaget, da construção do mundo, construção do saber, construção do conhecimento. E eu acrescento, não significa que eu vá contra, apenas que eu acrescento que além do interacionismo, a gente tem que observar algo que o Jean-Marie Dolle coloca como a partir de Freud, que a própria Maria Ângela citou. Existe já uma questão de inconsciente, como toda uma nova visão de um corte epistemológico sobre o ser humano. Então, a partir de Freud, a gente não pode esquecer que se tem que falar da relação dentro de todas as relações do ser humano. Tem que se falar, então, especificamente dessa inter-relação. E o Jean-Marie Dolle, então, coloca que, paralelamente ao interacionismo de Piaget, nós devemos situar o interrelacionismo. E a minha fala vai ser exatamente sobre essa questão específica da relação. Uma primeira coisa que eu gostaria de marcar é que a gente não pode mais colocar de lado, na escola, as relações interpessoais. A gente não pode mais dizer para o aluno, ó, esqueça que você tem conflito, esqueça que você tem desejos, esqueça que você tem interesses outros e venha aprender. Isso é impossível. É impossível porque exatamente só aprende quem se situa como sujeito desejante. Só sabe, só pode vir a saber, construir um saber, quem o deseja. E para ser sujeito, tem que ter uma identidade própria, tem que se reconhecer os limites do possível e, principalmente, tem-se que desejar. E o grande desejo para a escola é o desejo epistemofílico, o desejo do conhecimento. O que é primordial para o professor? É primordial para o professor e para a escola e demais profissionais administrativos, todo o corpo escolar, é primordial conhecer e compreender aquele sujeito que é a criança com que lidam frente à tarefa de aprendizagem. Aí, então, é primordial para a quinta série que se conheça o aluno de quinta série, como uma generalização, mas também cada criança em particular que é seu aluno. E nós vamos sublinhar e falar muito disso. Ao mesmo tempo, o professor, além de conhecer o aluno, ele tem que se questionar. E a primeira questão a ser levantada é a avaliação do lugar e da função que ele, como uma pessoa adulta, vai ocupar diante do processo de transmissão de conhecimento. O que acontece? Há vários anos eu dei supervisão para um projeto, movimento, nas salas especiais e escolas especiais, crianças com problema de aprendizado e com fracasso escolar. E o que nós descobrimos? Nós descobrimos que a equipe na escola, que o professor, que o diretor, o supervisor, o orientador, eles não se situam, não ocupam aquele lugar que deveriam ocupar na escola. Acontece que eles repetem na relação professor-aluno o modelo dual, que é o modelo da relação familiar, que é o primeiro modelo de relação que o bebê vive, que é a relação mãe-filho. O que acontece então? Quando repete esse modelo de relação dual, surge a oportunidade, surge a possibilidade de se reproduzir na escola relações familiares. O que vai impedir que a escola seja aquele representante da ordem, da cultura, que é vivo e criativo. Por quê? Começam a surgir repetições. E as repetições são quais? De pedido de afeto por parte do aluno, vocês viram os alunos falando, de ciúmes, de rivalidades entre os alunos, ou rivalidades entre aluno e professor, ou até entre os vários profissionais da escola. Cria-se
nesse clima, oposições ao que seria ordem de um pai autoritário, por exemplo, da diretora, busca-se seduzir a mãe, aliás, na escola até se diz tia, né? Que não assume o lugar de firmeza e de autoridade que precisa ter. E acabam acontecendo, então, que transbordam as demandas dos alunos no lugar de filhos e as incompreensões e cobranças afetivas dos adultos professores no lugar de pai e mãe meio misturados. E acabam, então, sendo adultos pouco capazes de ocupar o lugar e a função que lhes cabe como representantes da ordem social. O adulto deve ser o representante do mundo, adulto de responsabilidades, de direitos e de deveres, ou seja, o representante da cultura e da sociedade. Ele deve reconhecer também o seu aluno como um sujeito com deveres e direitos. Quanto se esquece do direito da criança? Tem uma psicanalista francesa, Françoise Doutor, que escreveu um livro interessantíssimo que se chama A Causa da Criança, talvez já esteja traduzido, e que ela coloca em xeque toda essa questão do direito da criança. Quais são os direitos de uma criança de quinta série? Primeiro, esse aluno, ele tem também do seu lado dificuldade de sair da relação dual. Do mesmo modo que Maria Ângela falou, que ele está numa fase de transição do pensamento operatório concreto para o operatório formal, emocionalmente também ele está se despregando do âmbito da importância dada ao pai, à mãe, ao adulto, à família, e está se tornando um cidadão, um sujeito do mundo. Mas ele ainda tem dificuldade. E vocês viram, uma das coisas levantadas são as dificuldades de, primeiro, até a quarta série era a criança e um professor. A partir da quinta série, vários professores. Para o aluno isso é difícil. É difícil porque ele terá que se situar com as várias facetas de personalidade dele e com papéis diferenciados diante de pessoas diferentes, com personalidades diferentes, que lhe transmitem os conhecimentos específicos de cada matéria curricular. Então, é uma dificuldade para o aluno e implica que ele renuncie ao seu jeito mais infantil de se relacionar e comece a buscar um jeito mais maduro, mais social, mais cidadão do mundo em termos de relação. Aí, então, eu chamo a atenção também uma ideia de Doutor, que fala nas sucessivas castrações que o ser humano tem que assumir e superar para crescer. Eu volto a falar que o desenvolvimento acaba sendo um jogo de quem perde ganha. Ou seja, a gente tem que perder prazeres antigos, renunciar a se manter no que já era para poder ganhar algo novo. É a história, por exemplo, do bebê. Se ele não largar do seio, da mamadeira e do chupar o bico, ele não vai falar. A boca não vai ser utilizada para palavra, para comunicação. E a história desse pessoal da quinta série, vocês viram que essas crianças queriam uma escola lúdica no que elas falaram aí. Uma das coisas que a criança de quinta série vai ter que aceitar que ela vai ter que perder é essa questão do poder brincar o tempo todo. O aluno que aceita perder, pelo menos no momento, o prazer que lhe dá brincar, jogar, conversar sobre as preferências, sobre os desejos que ele tem, aí sim ele é capaz de se concentrar e cuidar dos deveres escolares. Não significa que concentrar e cuidar dos deveres seja sem prazer, não. Há prazer nisso, Maria Ângela colocou. Mas não é o mesmo tipo de prazer lúdico da fase anterior. Então a criança precisa, nesse jogo de cartas marcadas, perder esse prazer mais infantil lúdico para ter um prazer de descoberta, para ter um prazer de querer saber sobre o mundo, conhecer e principalmente conhecer as produções do ser humano. O que acontece então? Papel do professor, compreenda isso. Papel do professor, tornar as suas aulas atrativas. Papel do professor,
propiciar um clima de criatividade nas aulas para que então haja prazer no ensino-aprendizado. Como fazer isso? Não existe receita de bolo, mas algumas coisas podemos falar. Primeiro, atitude de prazer do próprio professor frente ao conhecimento, frente à matéria, frente ao que ele está falando, vai ser estímulo. O modo dele de apresentar os conteúdos tem que ser desafiador. Mariângela utilizou o termo piagetiano, tem que levar a criança a se desequilibrar naquele nível de conhecimento para buscar uma outra acomodação num outro nível, buscando nova equilibração de conhecimento. E eu completo, tem que ser desafiador no sentido de ser instigante, de promover o desejo, que a criança realmente fique motivada com o interesse que o próprio professor mostra. Vamos lembrar aí, gente, que nós estamos, inclusive, num meio de comunicação de massa, na televisão. E vamos lembrar que realmente os meios de comunicação de massa, a informatização da sociedade, fornecem modelos muito mais interessantes para a criança, que se o professor não souber lidar com isso, ele vai perder interesse frente ao que a criança vê na televisão, ao que ela pode saber, frente ao que se ela tem um poder social, aquisitivo, financeiro maior, pode ir lá pegar o seu CD-ROM e ver. Então, o professor tem que ter acesso a essas informações e para isso é necessário toda uma reciclagem também do professor para que ele possa ter uma via de chegada nos seus alunos e para que os alunos não o depreciem frente aos outros modelos que são realmente muito mais interessantes. Primeiro, o professor não pode ser aquela máquina de repetição de conteúdos. O exemplo que Mariângela deu ali, me parece que afetivamente fala do lado da repetição. É aquele professor que só sabe repetir. Ele não sabe criar. Ele não sabe perceber que passarinho e pombinha não interessa. Afetivamente, são super importantes, não estão errados e tem o sono nasalado. Né? Então, realmente, uma das coisas que o professor tem que fazer é sair dessa postura de repetição. Em psicanálise, repetição só serve para criar algo novo. Se manter naquele trilho seguido, nada acontece. Nada vai acontecer em termos de conhecimento. Então, a velocidade das notícias sobre os últimos acontecimentos no mundo, sobre as últimas descobertas científicas através da mídia, é um desafio para o professor. Realmente ele tem que se reciclar e tem que ajudar a criança, permitindo que ela mostre a sua sede de conhecimento, que ela possa pôr em prática o seu prazer epistemofílico. Outra coisa que é super importante se pensar para a relação professor-aluno e que tem a ver com toda essa coisa dessa sociedade global imensa desse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, que é a questão da violência na nossa sociedade. Outro dia eu escutei uma professora falando que estava desesperada, exatamente uma professora de 5ª série, porque estava entrando e saindo da escola com escolta policial. Então houve algum problema nessa escola tão sério entre aluno e um professor e entre alunos lá, que uma turma de fora ficava pronta para atacar que estava lá dentro da escola. Então, esse clima de violência faz com que modelos de bandidos, de aproveitadores, etc. e tal, possam ser importantes para a criança. Nessa faixa de idade, ela tem muita ligação com o bando. E se o grupo, for um bando de pivete, for aqueles arrastões que aconteceram por aí, a torcida organizada que bate nos campos, a gente vê que isso é uma questão do social que está chegando na escola. Então, se isso acontece, o que acontece? A relação do professor com o aluno não pode deixar de ver essa questão da violência. Não basta para o professor ficar numa postura de que assim, eu vou dar disciplina, eu vou ser aquela pessoa autoritária, rígida. Ao contrário, a gente percebe claramente que isso aumenta a violência, aumenta a dificuldade.
Então, o que é importante para o professor? Primeiro, ele não pode ser rígido, tem que ser autoritário, tem que ser autoridade sem ser autoritário. E ele não pode pegar o outro lado, ser permissivo em excesso. Ele realmente não pode se identificar com a rebeldia que é comum na pré-adolescência e na adolescência. Ele não pode realmente ficar lá espelho do seu aluno e adorar quando as regras são quebradas. Então, a questão da autoridade do professor, da firmeza, é muito importante. Além dessa questão da violência, tem também toda a questão do desmembramento das famílias, das conturbações das relações familiares, que são atípicas, são também fatores perturbadores. Por que eu estou chamando a atenção para esses fatores extra-escola? É porque cabe ao professor reconhecer essas realidades sociais e, principalmente, escutar o que os alunos têm a dizer delas. Isso é básico. O professor, para poder ajudar o seu aluno, tem que estabelecer um contato mais autêntico com ele. Tem que escutar, falar sobre coisas que são conflitos, que na escola, geralmente, a gente foge deles, tenta não encontrá-los de frente. E aí eu fico pensando, primeiro, coisas super bobas, coisas que vão mostrar quem está ali, que sujeito está ali. Então, se o professor, ele tem que verificar a presença dos alunos, ele pode fazer isso de um modo automático, uma tarefa fulano, beltrano, ciclano, parará, parará, ou ele pode realmente chamar o nome de cada um. Por que isso? Querendo individualizar aquela criança, dar identidade para ela. Ao mesmo tempo, relembrar para os colegas quem é aquela criança. Me lembro uma vez, numa conferência que eu estava, a Madalena Freire falando que dava aula numa escola de periferia para crianças pequenas e que ficou em pânico porque descobria que ninguém sabia o nome de ninguém, nem os próprios alunos, era fulaninho, coisinha, ou Zezinho, não sei o quê. Então, um dos primeiros trabalhos que ela fez foi pôr um crachazinho com o nome para essas crianças que nem liam. Mas era para dar identidade, identificar quem é quem. Então, se o professor realmente tem esse intuito de saber da identidade, existem jogos para isso, para guardar os nomes das crianças, né? Se ele tem esse intuito, ele está ajudando a criança. Você está aqui, eu te reconheço, isso é importante. No caso de ausência também, é importante que o professor mostre que ele se lamenta que a criança não esteja na sala. Porque só está ausente pronto, não quero nem saber? Não, saber por quê. Quem sabe até encarregar algum coleguinha de saber notícias do ausente. Tudo isso vai ajudar na questão da coesão do grupo e ajudar na afirmação da identidade de cada um. Outra coisa, está acabando o tempo? 3 minutinhos. Se o professor, então, do primeiro horário de aula, permite para os alunos conversarem um pouco entre si, ter aquela coisa mesmo, quem que é e tal, o que que aconteceu, conversar, rir um pouquinho, há uma verdadeira acolhida para a criança. A criança percebe que ela pode falar, pode responder a quem lhe fala, respirar, viver. Então, o aluno aí pode ser sujeito, ser reconhecido. Outra coisa, quando os alunos fazem trabalhos em grupo, é importante que o professor ajude a que cada um seja escutado, que cada um possa falar. E isso é uma lição de humanidade e cidadania mais importante que qualquer aula magistral que o professor possa dar. É também o professor reconhecer o papel de autoridade dele e reconhecer a personalidade de cada um, o que vai facilitar, então, essa inserção social da criança e a possibilidade de aprendizado na escola. Eu queria passar agora lá para o álbum seriado, rapidamente, se ainda der tempo. Olha, nós temos, doutora Suzana, meia hora agora, que estão reservadas as perguntas da escola, dos professores. Talvez, se depois das perguntas tiver tempo, aí fica à sua disposição. Tá, Jorge. Tá certo? De toda maneira, então, eu queria terminar só com uma frasezinha que estaria ali.
a relação entre pessoas é uma relação de liberdade. E realmente na escola é necessário assumir essa liberdade. E principalmente a insegurança que ela traz. Diz André Lapierre, é necessário assumir a insegurança da liberdade. Ou seja, não ser repetitivo, ser criativo, ser um encontro entre sujeitos na escola. Obrigada. Nós é que agradecemos. Nós estamos agora, neste momento, estamos abrindo para responder as perguntas das nossas convidadas, responder